de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Tem o filho pródigo, mas depois eu vou ler. A gente lê depois. Até aí. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Consagramos a ti a tua palavra, viva e eficaz, capaz de separar juntas e medulas, separar a alma do espírito. Senhor, vem nos fortalecer através da tua palavra e nos impulsionar, edificar, exortar e curar. Fala conosco em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, Senhor. Todo valente seja amarrado no abismo, tudo aquilo que venha, todo mover e toda voz que não é do Espírito Santo de Deus seja anulada no poder do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos falando nesses dias a respeito de chamado. Amém? Nós estamos falando nesses dias a respeito de chamado, que a importância que o chamado tem na nossa vida. Então eu falei, do verdadeiro chamado, de ser constante no chamado, ser constante naquilo que você foi chamado até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que é os dias que se antecedem e que estamos às vésperas da volta de Jesus. E falamos a respeito dos dias que eu falei aqui, que apesar de termos uma vocação e sermos chamados por uma vocação específica, por pastorar, por você evangelizar, para profetizar e tudo mais, tem lá em Efésios 4:11, tem também o chamado que você recebe a respeito dos dons, através das visões, a palavra de profecia, a palavra de ensino, a palavra de exortação, a oração em línguas, e tudo aquilo que são os dons descritos em 1 Coríntios, Mas nós falamos de um chamado em que todos nós, independente de ser chamado, de ser pastor, de não ser, de ser levita, de ser intercessor, de ser trabalhar no que quer que seja na casa de Deus, ou no reino, melhor dizendo, nós fomos chamados, todos nós somos chamados para, eu falei sobre ser chamado para dar frutos, que nós somos chamados para dar frutos, nós somos chamados para destruir as obras do diabo, fomos chamados para o ID, para pregar o Evangelho a toda criatura, e isso não é exclusivo só de evangelista, E falei do chamado para ser filho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, do que diz respeito a ser chamado para ser filho, porque independente do que você seja, pastor, evangelista, profeta, uma unção de apostolado, um chamado para mestre, os dons que sejam aflorados dentro de você, que o Espírito colocou em você, independente disso, todos nós somos chamados para ser filhos. Porque o que ele diz? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós fomos chamados, e o que vai perdurar e o que vai ficar, independente de ser pastor, todos são filhos. E independente de qual chamado, independente de qual instrumento você seja nas mãos do Senhor, você continua sendo filho,
Porque o filho anda nas mesmas características do pai. O filho, ele carrega o DNA do pai na sua vida. O filho carrega características, né? Então você pega os filhos, por exemplo, do Fabrício da Ana, né? Os filhos da Nilda e do Zé Carlos, então nem se fala. Não dá para dizer que não é, né? E você vê as características, afeições do rosto, coisas que se carrega no filho parecidas com o seu próprio pai. E nós, como filhos, devemos carregar as características na nossa vida, a característica do pai, do Abba, daquele que nos gerou, daquele que nos recebeu como filhos. Devemos carregar essas características dele. Então, por quê? Porque não adianta. Há quem pregue, há quem evangelize, há quem faça a obra de Deus, há quem tenha o chamado de pregar, de pastorear, de tudo mais, mas já se esqueceu do seu chamado de filho. Porque o que adianta alguém ter um dom e uma vocação sem carregar as características do pai em si? Sem carregar as características de um verdadeiro filho de Deus. Então, por quê? Você já vai entender. O cara vai pregar, vai evangelizar. Se ele não carrega as características, se ele está na obra de Deus aqui e tal, fazendo e tal, se ele não carrega o chamado para si de filho e as características do pai em si, sabe o que acontece? Ele faz a obra de Deus, mas se esquece da misericórdia, que é uma característica do pai. Está entendendo? Ele se esquece da misericórdia. E muitas pessoas acabam se esquecendo disso. Cuida muito bem dos rituais, está no altar, mas se esquece do zelo e do cuidado com o templo do Espírito, que é o irmão que está do lado. Porque o Senhor zela por nós, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos alcançou com a sua graça. Então, o que adianta alguém carregar? Por isso que o chamado para ser filho, ele talvez seja mais importante do que o chamado de Efésios 4:11, profeta, pastor, tal, ou até mesmo de carregar os dons. Por quê? Porque quando chegar o fim de todas as coisas, quando chegar na presença de Deus, só restarão os filhos. Só restarão os filhos, sabe por quê? Apocalipse 21:5, abre lá rapidinho. Apocalipse 25 ou 21. 25 não tem. Apocalipse 21:5. Acharam? O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas. Que faço nova todas. E disse: escreve todas essas palavras, são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Quem vencer, o que ele está dizendo? Quem vencer
herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será meu. Ele me será meu. Entendeu? No fim, não vai restar, porque o pastor não vai precisar de pastor, porque o sumo pastor estará presente e ele nos apacentará. Eu estou na condição que eu estou até, porque depois não vai mais precisar de eu pastorear ninguém. Nós estaremos na presença de Deus e o sumo sacerdote, o sumo pastor, vai nos apacentar e regerá as nações com século de justiça. Amém? No final só vai restar os filhos. Aí, mas afinal, o que é ser filho? O que é ser filho, pastor? Aí a já fala, não pergunta para mim não. Pergunta para mim não. O que é ser filho? Diante de tudo isso que eu já falei aqui, o que é ser filho? O que é ser filho, quer? Justo para mim, pastor. Ser filho é ser gerado. Tem como ter um filho sem ser gerado? Ainda que você adote, ele foi gerado por alguém. Está entendendo? Ser filho é ser gerado. Amém. Você foi gerado. Então um filho, ele é gerado. Ele é gerado e nós somos gerados na cruz do Calvário. Nós fomos gerados porque antes disso não existiam filhos. Não existiam filhos. Você não vê menção Deus fala, os filhos de Israel, e não os meus filhos. E uma mulher, para gerar um filho, por menos que seja, ela derrama um pouquinho de sangue. Sangra? Sangra ou não sangra? Pastor, eu nem quero me lembrar dessa dor. Mulher sangra, não sangra? Sangra para gerar uma vida. Cristo nos gerou com o seu sangue derramado na cruz. Gerou muitos filhos, não somente um, mas gerou muitos filhos através do seu sangue derramado na cruz. Sangue derramado, preço de sangue, que gerou muitos filhos, que gerou filhos que eram bastardos, que eram apenas criaturas, porque não existiam filhos antes. Mas a vinda de Jesus e a morte dele na cruz e ressurreição deu acesso, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, de modo que eu não preciso pedir licença, eu não preciso chegar até o sacerdote, ou até o pastor, ou até quem quer que seja. Eu tenho acesso livre ao Pai, como filho que eu sou, porque eu posso falar com Ele, eu tenho acesso a Ele, eu posso orar e Ele me ouve, e Ele atende as minhas orações, e eu sinto a sua presença que se manifesta. Por isso, e esse negócio de paternidade é algo tão sério, tão sério, tão sério, que não é à toa que Jesus, que Deus se manifestou como Pai também. Tamanha era, é algo tão sério que os três se manifestam como Pai: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 9:6 fala: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que depois, quando Jesus está indo embora, ele está próximo de ir embora junto ao Pai, o que ele fala? Não vos deixarei órfãos. Se Ele não vai nos deixar órfãos, Ele enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. O que significa? Que o Espírito Santo iria assumir uma posição de paternidade também.
para que nós não ficássemos sozinhos, para que nós não fôssemos desamparados e nem ficássemos órfãos. Isso é algo tão sério, e porque o próprio Deus já sabia que haveria uma crise de paternidade nos nossos dias, uma crise de paternidade gigantesca. Por isso o Espírito também assume a forma de paternidade para nos acolher e nos abraçar. O cuidado do Espírito Santo para conosco é um cuidado de pai também, para que nós não fiquemos desamparados. Eu não sei se você sente a presença do Espírito Santo que está aqui enquanto eu estou ministrando. Isso é tão verdade que o próprio Espírito está confirmando isso através da sua presença que se manifesta, para nos dar entendimento que nós somos chamados para ser filhos, de modo que muitas vezes eu não posso me comportar como se eu não fosse. Durante muitos anos as pessoas, muitas pessoas têm um relacionamento tão distante. O Senhor é céus. Tudo bem, você pode usar palavras bonitas, mas assim, que distância é essa? Olha só, na parábola do filho pródigo, a gente não tem tempo. Vai, abra lá. Lucas, capítulo 15. Quinze, 11. Lucas, Evangelho de Lucas, 15, 11. Acharam? Todo mundo achou? Achou ou não? Dorme não, dona Margarida, pelo amor de Deus. Lucas, acharam? Olha só que interessante. Disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Agora tem aí, vai aqui agora no 22. No 21, perdão. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e o comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse, o filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, insistia com ele, mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí a gente faz um paralelo com aquilo que eu falei no início, porque nós somos chamados para ser filhos, certo? Só que lembra que eu falei que muitos estão na casa de Deus, estão exercendo o ministério, estão fazendo muitas coisas, mas não estão se valendo do chamado que foram feitos para ser filhos. O chamado mais importante, certo? Porque vamos, antes de entrar naquilo que o Senhor me deu, pare para pensar. Deixa eu ver. Um dono, ele tem uma empresa e ele tem um servo e um filho que exerce o mesmo cargo. E o filho responsável, carregando as características do pai, certo? E tem um servo. Quem vai exercer melhor a função, o cargo, que, sei lá, para administrar a empresa? Ambos têm a mesma capacidade, mas um é servo e o outro é filho, carregando as características do pai, entendendo que mora dentro da casa e entende as necessidades. Quem vai exercer a melhor a função de administrar? O filho, porque entende, ou pelo menos deveria entender, as necessidades e o quanto custou para ter aquilo que ele tem hoje. Está entendendo? E aí a gente vai aqui para a seguinte coisa: o pai tinha 2 filhos, e nós somos chamados para sermos filhos. O primeiro é o servo religioso, que apesar de ser filho, não se comporta como filho, porque ele estava lá, ele podia desfrutar a hora que ele quisesse, certo? Mas trabalhava como uma recompensa, vivia uma vida na casa do pai como uma recompensa, um reconhecimento pessoal, e vivia e trabalhava e vivia como servo, como religioso. Tudo é pesado, não sabe desfrutar da alegria, porque o filho de verdade, ele se alegra com as coisas que alegram o pai. Ele não se aborrece com aquilo que alegra o pai. Quando alguém aceita Jesus e entrega a vida para Jesus, e Jesus começa a fazer uma obra na vida de uma pessoa, qual é a minha parte como filho? Me alegrar, porque a salvação e a restauração da vida daquela pessoa alegra o coração do pai. Então eu também me alegro. É aí que está a diferença. Da mesma maneira que aquilo que aborrece, aquilo que o pai detesta, eu não me alegro. Porque há pessoas que estão abraçando, estão festejando, estão banqueteando, e o pai detestando a mesa que muitos estão sentando. O pai detestando a festa que muitos estão fazendo, porque nem sempre festa é sinal de uma verdadeira alegria, e nem toda festa o Espírito está. Quando os filhos de Israel estavam lá e Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte, quando ele desceu, o que o povo estava fazendo? Baile funk. Lê o texto para você ver, eles estavam dançando quase seminu.
e bebendo e louvando aos deuses, e entregou o ouro, e entregou as pedras lá, e Arão foi e construiu um bezerro de ouro. Eles começaram a adorar, dizendo e louvando aquele ídolo, que aquele ídolo tinha tirado eles da terra do Egito, sendo que o próprio Senhor havia os tirado com um braço forte, abrindo o mar e fazendo tantos sinais. O que é isso? Uma festa que não alegra o coração do Pai. Um comportamento e atitudes que não alegram o coração do Pai. Assim é o religioso. Está cheio de rituais, cheio de estar na casa do Pai, cheio de não me toques, não me rele, não pode isso, não pode aquilo. Mas não alegra o coração do Pai. E tudo é pesado. O religioso, que é o servo, que apesar de não estar na casa do Pai, não se comporta dessa maneira. Tudo é pesado. Ele está sempre de mau humor, porque não desfruta da presença e da alegria do Pai, a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aí a gente vê o segundo, que é dois extremos, né? O outro é o filho que abusa da graça. Ah, meu pai tem tudo mesmo, então pega. E aqueles filhos que abusam da graça, por causa da misericórdia e da graça que o pai tem, então ele utiliza disso para se desviar e para fazer as suas próprias vontades e fazer aquilo que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, tomar as suas atitudes sem consultar o Pai, sem perguntar, sem ser direcionado pelo Espírito. É aqueles que vêm à igreja, mas querem fazer a sua própria vontade, porque na verdade não são filhos. Estão na casa do Pai, mas não se comportam como filhos. Porque os dois eram filhos, moravam na casa do Pai, mas nenhum dos dois se comportava como filho. E aí é aqueles que abusam da graça, é as pregações dos dias de hoje, que não, Deus te ama, então você pode ficar como quiser, né? Deus te aceita como você é. Mentira. Deus não nos aceita como nós somos. Entendeu? Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você está, que é diferente. Ele te recebe como você está, e à medida em que você o recebe, a obra do Espírito Santo de Deus vai começando a tomar conta no teu interior, e ele começa a trabalhar. O que acontece no discurso de muitas pessoas que não se comportam e não tem nada a ver com filhos, porque não carregam as características do Pai, é que estão na casa do Pai, mas fazem o que querem, a hora que querem, se comportam do jeito que querem, não querem negar a si mesmo, não querem agradar o Pai, e vivem no discurso de que nós somos a graça. Não, Jesus me ama, então está tudo certo. Não, o que Jesus ama é verdade. A grande questão, e não está sendo colocada em xeque nem em questionamento, o quanto Deus nos ama. O que está sendo colocado e levado em consideração é o quanto você ama a Deus para abandonar aquilo que você precisa abandonar. É o quanto você, como filho, decide e ama a Deus suficientemente para abandonar comportamentos, para muitas vezes abrir mão daquilo que muitas vezes é agradável para você, mas por amor ao Pai, eu quero largar, e é melhor agradar a Ele do que eu ficar com aquilo que eu quero. Então,
O segundo filho abusou da graça. E nenhum dos dois extremos, um abusou da graça, foi para um extremo, e o outro foi para o outro extremo. Que é, não, eu fiz tudo direitinho, sempre servi aqui. O Senhor nunca me deu nada. Aí o pai dá uma revelação muito que acaba com tudo ali. Tipo, como que eu nunca te dei? Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu também. Significa que você poderia ter desfrutado a hora que você quisesse. Só que o pensamento e a mente de escravo, de servo, não deixa ele desfrutar daquilo que o pai disponibilizou. Quer ver uma coisa? Muitos já têm experiência suficientemente para orar. E às vezes você, nada contra você procurar o pastor para orar ou o pastor. Mas tem coisas que Deus já te deu autoridade, como filho, para você orar, buscar. Porque Ele quer te dar experiências com Ele. E tem coisas que o próprio Senhor vai te fazer, muitas vezes passar um aperto, e você vai puxar daqui, vai puxar de lá, e vai fugir do teu controle. Vai fugir do teu controle. Porque se está no teu controle, já está dizendo, está no teu controle. Mas quando sai do teu controle, o que significa? Significa que agora eu não sei, quando você diz, eu não sei o que fazer. Oh, glória a Deus que você não sabe o que fazer. Porque agora é que Ele entra com a provisão, é agora que Ele entra com o braço forte para dar livramento, para suprir, para abençoar, para transformar. Porque agora que está no controle dele, e saiu do meu controle e foi para o controle das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Saiu do meu controle e foi para o controle das mãos do Pai. E Ele quer nos ensinar a nem ir por um extremo de escravo e de servo, me comportar como servo, e nem abusar da graça. E abusar, sabe aquelas pessoas que abusam dos privilégios que têm? Sabe pessoas que têm privilégios? Por exemplo, os nossos filhos, né? O Andrei, vou pegar você hoje, para colocar na berlinda. O Andrei e a Ana Clara têm liberdade com você, não tem? Você é a mãe dele, correto? Tem liberdade. Mas essa liberdade não pode ser abusada, né? Por exemplo, a Sara, a Vitória, vou pegar elas, esqueci um pouco. Elas têm liberdade, a Vitória, e às vezes elas dão abusam da liberdade que tem, entendeu? Hoje, por exemplo, eu estava lá em cima, fazendo as coisas lá e tal, e ela começou a berrar. A Vitória, não a Sara, que a Sara não é. Berrar assim, falar, menina, você está com problema? O pai, hein? Ela fica assim, pai, nossa. E quando fica me chamando assim, é um teste de paciência, né? Aí a Gisele até fala, você sabe, você está querendo arrumar com a sua cabeça, né? O pai, e aí berra. Aí eu falei, pronto, minha mãe está te chamando. Aí fala mais baixo. O que foi, Vitória? Minha mãe está te chamando. Dá para falar baixinho assim comigo? Então, por exemplo, eles têm a liberdade com você, né? Tiago, por exemplo, tem liberdade com você. Tem, Zé Carlos? Mas ele pode chegar assim, a porta do quarto está fechada.
porta do quarto está fechada. Está você, sua mãe está se trocando. O Ricardo está lá. Né? Ele não pode chegar. É abusar do privilégio que tem, né? Está entendendo? Abusar da graça é exatamente isso, abusar do privilégio que eu tenho. Eu tenho uma liberdade. Mas a liberdade, ter liberdade não é ter falta de limite. Ter liberdade não é ter falta de limite. E muitos querem viver sem limite e achar, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não, você é escravo das suas vontades. Você não é livre. Porque todos nós precisamos de limites. E o pai coloca limite às vezes. No Éden tinha limite. Qual era o limite? Fruto. Conhecimento do bem e do mal. Não pode tocar. Tem limite. Tem limite, as regras, leis de trânsito têm limite. Você não pode atravessar uma faixa dupla aqui, assim, essa aí. A não ser que você vá ir para uma. Como fala? Para um estabelecimento. Você não pode fazer a conversão como muita gente faz. Você não pode atravessar e farol vermelho. Tem gente que quando está no amarelo, aí que ele não para, aí que ele vai mais rápido ainda para tentar passar aquele passo vermelho. Né? Existem limites. E um filho precisa de limite. E o pai colocou limites em nós. E quer dizer, posso dizer mais? Um filho a quem não recebe disciplina não é filho. Um filho a quem o pai, como está escrito em Hebreus capítulo 12, estáis sem disciplina, então logo são bastardos. Porque o pai disciplina a quem chama de filho. O pai disciplina a quem ama. Então muitas vezes situações do Senhor não levanta a vara não. Ele nos coloca em estreitos, em situações difíceis na nossa vida, em que você não tem que correr nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Você só tem um caminho em passar por aquilo que o Senhor determinou que você passe, para que Ele te forge, para que Ele te discipline, para que Ele te deixe, saia uma pessoa menos orgulhosa e mais humilde. Saia aquele irado, aquele que é explosivo, e vai aquele mansinho. Sai aquele avarento e chega aquele generoso. E aí, esses são os filhos que estavam dentro da casa do pai, mas não se comportavam como filhos. Porque um abusou da graça e do privilégio que tinha, e o outro servia como servo, vivia como servo, como religioso, como alguém que não desfrutava da alegria. E aí a gente tem o terceiro, que é Cristo, que é aquele animal que foi sacrificado. É a apresentação do próprio sacrifício. Porque aquele que voltou, o filho que voltou e se arrependeu, logo em seguida o que ele faz? Ele sacrifica. E ele é recebido como filho. Cristo veio carne, para que nós tenhamos o exemplo de quem é filho, de como que um filho deve se comportar. E muitas pessoas, falta muito entendimento das pessoas quando o assunto é a humanidade de Cristo, né? Falta muito entendimento. Por quê? Por que Jesus se manifestou como verbo, se manifestou em carne como Filho de Deus? Lembra que eu falei no início? Não existia Filho de Deus antes. Não existia, não tinha.
Ele se manifestou como Filho de Deus para nos deixar o exemplo de como um filho deve se comportar e ao mesmo tempo abrir o caminho para que nós pudéssemos ter o caminho, o acesso até o Pai, porque o véu do templo se rasgou de cima a baixo e agora eu tenho acesso ao Pai que está no céu. Então Ele se manifesta como Filho, e aí, independente dos outros exemplos, daquele que abusou dos privilégios da graça, e daquele que se comportou como filho e não se alegrava na presença do Pai, este é o verdadeiro exemplo do Filho de Deus, que se manifestou em carne, daquele que eu devo seguir o exemplo de como eu devo obedecer o Pai, de como eu devo ser humilde, de como eu devo me comportar, de como eu devo buscar a sua presença, de como eu devo buscar a Ele de forma incessante, de que de tempos em tempos eu devo me retirar da presença de todos para buscar o Pai como Jesus fazia, de como eu devo incondicionalmente, doa quem doer, eu queira ou eu não queira, eu devo obedecer o Pai. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, não seja como eu quero, não seja a minha decisão, não seja a minha vontade, não seja a minha carne gritando o orgulho, a arrogância, a mentira, o egoísmo, mas seja como o Pai que está no céu deseja. Se colocam de pé. Romanos 8,14 diz: todos quantos são guiados, porquanto todos que são guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque nós não recebemos espírito de escravidão, mas o Espírito ao qual clamamos: Abba, Pai. Jesus é o verdadeiro exemplo de como um filho se comporta, que no momento de maior agonia, a ponto do seu corpo soar gotas de sangue, tamanho estresse e agonia que ele estava vivendo, ainda assim ele preferiu a vontade do Pai e não a dele, e ser obediente até a morte, e morte de cruz. O que é ser obediente até a morte e morte de cruz? É ser obediente até as últimas consequências. Muitos se comportam e vivem uma vida como se fossem filhos, mas não são obedientes até as últimas consequências. Porque na hora de uma situação como essa, em que o carro aperta, em que a pressão vem, o que acontece? Preferem a sua própria vontade do que a vontade do Pai. Feche os teus olhos. Você precisa decidir se você vai se comportar como escravo, servo, se comportar como aquele que, porque você tem liberdade, então você tem tanta liberdade que você abusa da liberdade que você tem. E porque o Pai é misericordioso, o Pai é tão misericordioso, tão gracioso, que aí você fala: não vai dar nada, não, Deus perdoa, não, Deus está tudo certo. E aí, né, você abusa. E como o filho que saiu da casa do Pai, abusou tanto da liberdade que ele pensava que tinha, porque ele achava que ele era livre. E porque ele achava que ele era livre, ele achou que liberdade era fazer o que quisesse, tanto que ele saiu da casa do Pai. E sair da casa do Pai não é só sair do lugar físico, é sair da presença. É sair da presença. Em nome de Jesus, você é filho, você é filha. Ore agora e peça para o Senhor te dar esse chamado de ser filho. O Senhor nos chamou para sermos filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Deus
todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no Senhor. Espírito Santo, nos ensina nesta noite a caminharmos como filhos legítimos, como filhos, Senhor, que o Senhor adotou e que nos deu nova vida, vida e vida em abundância. E hoje nós podemos viver, Senhor, na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a alegrarmos, a carregarmos as características do Pai em nós, a sermos mais misericordiosos com as pessoas da nossa casa, principalmente, a termos menos um olhar de julgamento, um olhar de condenação e muito mais um olhar de misericórdia. Eu tenho um olhar de misericórdia, porque quando eu condeno, quando eu acuso, quando eu estou julgando, eu não estou exercendo o papel do Pai. E Ele não nos deu essa condição. Nos ensina, Senhor, a ter um olhar de misericórdia, atitudes de misericórdia como o Senhor tem. Como o Senhor um dia nos enxergou na nossa miséria. Um dia o Senhor nos enxergou e nos viu na nossa imundícia, no pecado. Nos viu. Nós estávamos destruídos, Senhor, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Espírito Santo, nos ensina, Senhor, a ter mais um olhar de amor para as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente com os da nossa casa, porque às vezes nós nos alegramos com pessoas de fora, mas esquecemos da nossa casa também. Esses talvez precisam muito mais de misericórdia e de amor do que outros. Nos ensina a ter um olhar de amor, Senhor, e abandonar a ira, a raiva, o ódio. Nos ensina como o Senhor a carregar essas características de amor, de misericórdia, de perdão, de generosidade, de sermos um instrumento nas Tuas mãos, para abraçar, para curar, Senhor, para sermos um instrumento de cura, de transformação, de libertação. Esses são os filhos que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, nos coloca essas características, Espírito Santo, características dos filhos que carregam o DNA, as características do Pai. Em nome de Jesus, limpa os nossos corações, Senhor, de todo sentimento de servo, de todo sentimento de escravo, que muitas vezes está na casa do Pai, e que está ali, e que está fazendo, está cumprindo o chamado, está ali como um robô, como um servo, esperando apenas os benefícios, mas o benefício se esquece de que o benefício maior é estar na presença e desfrutar de quem o Pai é, de festejar na presença do Pai, de se alegrar com as coisas que alegram o Pai, de se alegrar quando um irmão é transformado, de se alegrar quando alguém é salvo, de se alegrar quando alguém é abençoado. Em nome de Jesus, tira de nós todo o sentimento de escravo, de servo, e nos dá uma obediência como filhos, obediência como aquele que se manifestou em carne, como Filho de Deus, e foi obediente até a morte de cruz. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, este sentimento no interior de cada um, em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, não tenha esse sentimento de escravo. Você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser filho. Você não foi chamado também para abusar da liberdade e da graça que te foi dada. Sabe que você tem liberdade e
porque a graça te alcançou, mas não abuse dela. Não faça o que você quer, a hora que você quer, como você quer. Você tem um Deus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, muito melhor e muito maior do que a sua. Receba essa porção de filho em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.